Depois de assistir ao 5º episódio de A Casa do Dragão, eu admito que esse vídeo demorou um pouquinho, então eu peço desculpa. Nesse episódio, vemos os personagens lidando com as consequências depois do evento de pousa das gralhas e vemos que os dois lados acabaram tendo alguns prejuízos. O episódio abre com a reação da Rhaenyra e do Lord Corlys depois de saberem sobre a morte da Rhaenys. Vemos eles extremamente tristes com a perda, principalmente o Corlys. Ele está muito mal por conta da perda da sua esposa. E esse início cria um contraponto entre os dois lados. Enquanto o grupo da Rhaenyra está triste por conta das perdas, o lado dos verdes, de certa forma, está contando vitória. No caso, o Crystal, que exibe a cabeça da Maelys pela cidade. Esse momento não era para contar vitória. Eles enfraqueceram o lado da Rhaenyra, sim, mas quase perderam o rei. O Aegon está vivo, não que alguém se importe realmente com ele, mas se encontra extremamente ferido por conta da batalha. E esse não era o momento para glorificar feitos, porque o rei está gravemente ferido, mas o Crystal achou legal exibir a cabeça do dragão da Rhaenys pela cidade para mostrar a vitória que eles tiveram em cima da Rhaenyra. Só que isso foi um tiro que saiu pela culatra, porque a população vê aquilo como um mau presságio. Como um camponês mesmo diz, os dragões são vistos como deuses, então a morte de um dragão, mesmo que seja de um possível inimigo, não vai ser visto como uma vitória, e sim um mau presságio de algo ruim que pode estar por vir. A família do ferreiro, que prometeu construir armas para o Aegon, lá nos primeiros episódios, vê essa situação como algo ruim e eles têm medo de que a Rhaenyra possa retaliar. Então eles ficam com medo de um possível ataque. Junta esse presságio de algo ruim com a falta de alimentos que King's Landing está enfrentando por conta das barricadas que o Lord Corlys fez. Então isso pode acarretar possíveis revoltas em King's Landing por conta da população estar com medo, falta de alimentos e ainda por cima o Aemond cercou a cidade, não deixando ninguém sair e muito menos entrar. Com essas tomadas de decisões, os verdes estão empurrando cada vez mais a população para o lado da Rhaenyra e consequentemente revoltas podem acontecer em King's Landing. O Aemond acaba sendo nomeado rei, já que o Aegon está em uma situação onde ninguém sabe se ele vai viver ou morrer. Essa sucessão ao trono que o Aemond recebeu não foi vista com bons olhos pela Alicent. Ela não queria que o filho assumisse, porém ninguém do conselho deu ouvidos a ela. Então a Alicent foi jogada para escanteio. Olha como o jogo virou. A Alicent conspirou com o conselho para impedir que a Rhaenyra assumisse o trono e ela crente que o conselho não faria o mesmo com ela. Olha a cara dela depois de perceber isso, mano. Inclusive, a Alicent sacou que o Aemond foi o responsável pelo estado que o Aegon se encontra, mas ela não consegue fazer nada para impedir o filho de assumir o trono, principalmente que a mão do rei, que é o Crystal, apoia a sucessão dele. O Crystal só faz merda, cara. É uma decisão ruim atrás da outra, cara. Que raiva desse personagem. Apesar do lado da Rhaenyra ter saído enfraquecido pela morte da Rhaenys e o seu dragão, a Casa dos Verdes está uma confusão, por assim dizer. É uma sucessão de trono atrás da outra. O Aemond conspirou contra o irmão para poder assumir o trono, então tem briga interna ali entre eles mesmo, fora o fato de que a cidade está com pouca comida e ainda por cima a primeira ordem do Aemond foi para trancar a cidade. Então, além deles terem que resolver conflitos de fora, que a guerra ainda por cima vai ter problemas internos para lidar. Eu vou falar sobre o Daemon. Ele está cada vez ficando mais doido em Harrenhal, tendo pesadelos e alucinações constantes, e isso está o direcionando cada vez mais a querer o trono. Como vimos em um dos pesadelos, ele cortando a cabeça da Rhaenyra, simbolizando ele usurpando o trono dela. Inclusive, ele afirma nesse episódio que ele é o verdadeiro herdeiro e vai tentar conquistar o trono que é de direito dele. Então, esse exército que ele está tentando construir em Harrenhal é para ele reivindicar o trono. Só que a situação em Harrenhal não está fácil, porque eles não conseguem fazer os Blackwood e os Bracken entrarem em um acordo, e o Daemon incita o líder dos Blackwood a persuadir os Bracken. Não preciso nem falar que isso gerou mais revolta dos Bracken, porque eles foram atacados pelos Blackwood, mais uma vez a mão do Daemon. Então está cada vez mais difícil ele formar um exército. Eu acho que o Daemon não cansa de riscar da sua lista mais um crime que ele comete a cada episódio que passa. Agora eu vou falar do núcleo da Rhaenyra.
ela se encontra sem saber o que fazer porque a situação dela está ficando cada vez mais complicada. Ela não tem muitos aliados e os poucos que possui ela perdeu, fora o fato de que ela quer atuar na guerra, mas o conselho a impede. Então, como uma montadora de dragão, ela acaba se sentindo frustrada. É como se ela fosse um espírito livre, sendo enclausurada. Então, gera essa frustração, pois como rainha, ela tem muitos deveres para cumprir e nenhuma liberdade, por assim dizer. E isso está gerando um certo conflito interno com o lado de montadora de dragão dela. E essa frustração que a Rhaenyra sentiu em relação a não poder ser livre para agir de forma que queira, também se reflete no seu filho, porque o Jaehaerys está nessa mesma situação, e isso leva a desobedecer a sua mãe e ir até um reino ali próximo, reafirmar a aliança com aquele lugar. E o Jaehaerys até que teve um papel interessante nesse episódio, além dele ter conseguido um aliado para a causa deles, ainda por cima deu a ideia para a Rhaenyra de ir atrás de novos montadores de dragões. A Rhaenyra, apesar de não ter um exército muito grande, ela tem 2 dragões sobrando, 2 dragões grandes que estão sem montadores, então eles pretendem encontrar novos montadores, porque existem Targaryens que fizeram aliança com outras famílias e tiveram filhos, então eles vão atrás dessas pessoas, e como a Rhaenyra mesmo disse, quando ela encontrar esses novos montadores, ela vai com tudo para cima dos verdes, então não tem mais nada que vai segurar ela agora. O episódio foi legal, vemos os personagens lidando com as consequências do episódio anterior. A Rhaenyra estava perdida nesse episódio, sem saber o que fazer, mas agora ela tem um plano e vamos ver essa execução no próximo episódio. Eu acredito que deva acontecer uma reviravolta em Kingsland por conta da falta de comida. O rei prendeu a população na cidade e a própria população já está chamando o Aegon de mentiroso, falando que ele faz falsas promessas. E agora com o Aemond no trono, vamos ver como vai ficar a situação do lado da Rhaenyra. Isso era o que eu tinha para falar, e vocês que estão assistindo, o que vocês estão achando? Comentem aqui embaixo. Já que eu falei tudo que eu tinha que falar, o vídeo vai terminar por aqui. Até uma próxima e tchau.